Quero estar cumprimentando a todos os amigos, irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. O tema a qual abordaremos nessa aula de hoje é a sobriedade na obra de Deus. Antes de adentrarmos no assunto, quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever. Digite lá, Paulo.Delagnese. Ajude-nos se inscrevendo, curtindo, compartilhando os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp com os seus contatos. Envie aos seus amigos, seus irmãos na igreja, pastores, pois temos aqui no nosso canal do YouTube mais de 200 vídeos, hinos, defesa da fé, família e também toda semana o nosso resumo da Escola Bíblica. Quero deixar alguns versículos de parâmetros para o estudo de hoje. Primeiro se encontra em Gênesis 9, 20 e 24, a embriaguez de Noé. Gênesis 19, 30 a 35, o vinho e a profanação familiar. 2 Samuel 11, 6, 13, a corrupção pelo vinho. Provérbios 31, versículo 4, 5, o vinho é impróprio aos que presidem. 1 Timóteo 3, 3, o vinho é vedado ao pastor. Efésios 5, 1, 18, enchei-vos do Espírito. Antes de entrarmos ao assunto, quero fazer uma pergunta. É proibido beber vinho? Biblicamente não. A Bíblia, ela proíbe a embriaguez, pois a Bíblia ela está recheada de passagens que falam sobre o vinho. O vinho usado na Santa Ceia pelo próprio Senhor Jesus. E não adianta vir com essa conversinha que não era vinho fermentado, porque era vinho. Os judeus bebiam vinhos, né? O que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe a embriaguez. A Bíblia proíbe você embriagar. O texto é claro que a vedação ao sacerdote era no momento do culto. Era no momento que ele oficializava diante do Senhor. Então isso tem que ficar muito claro para que não venha criar uma polêmica, para que não venha trazer problemas lá na frente. A embriaguez é proibido, mas beber o vinho, não. E eu não vejo problema algum, vou ser bem claro. Não vou ser demagogo, porque tem muita gente que na presença das pessoas, na aparência, ele fala e faz diferente. Eu não tenho o que esconder, já que a Bíblia não me proíbe. Efésios 5,18 nos diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, a recomendação é para que não se embriague, mas não para que não beba. A verdade prática diz: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Então, mais uma vez, se destaca aqui que o alcoolismo é proibido, a embriaguez, mas em hipótese alguma fala em proibição de beber. Porque senão Jesus, não ia num casamento fazer vinho, tá? E não era suco de uva não, porque o mestre Sala disse para ele e para todos ali que o melhor vinho tinha ficado para o final, que não era o costume, Dava-se o bom vinho no começo, depois o ruim. Quando todo mundo estava bêbado no casamento, nem percebia que o vinho era ruim. Só que o vinho que Jesus fez, a Bíblia diz que era o melhor. Se ele era o melhor, era vinho. E todo mundo bebia. Jesus, os apóstolos, os convidados, Paulo recomenda tomar-se um vinho.
a Timóteo por causa do problema do estômago. Os médicos recomendam uma taça de vinho no almoço e na janta. Nunca embriagar, mas tomar não é proibido. Temos o nosso texto básico, que é Levítico 10, 8 ao 11, e 1 Timóteo 3, 1 ao 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrades na tenda da congregação, para que não morrais. O estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então a ordem de Deus a Arão e os filhos era que eles não bebessem bebida forte quando entrassem na tenda da congregação, ou seja, quando eles estivessem ministrando. Então, a proibição estava no ato do culto, no ato que vamos fazer o culto, no ato que vamos pregar e louvar, não nos demais dias, nos demais horários. Isso é o que eu entendo, pastor Paulo Delaese, tá? Estou deixando bem claro, eu entendo assim, a minha interpretação é assim, como a Bíblia está dizendo, porque se fosse proibido em qualquer hora, a Bíblia diria que era proibido em qualquer momento, mas ela destaca aqui, não momento que entrades na congregação. Essa era a ordem de Deus. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Então a mesma proibição que há para o vinho, há ao bispo, ao presbítero, ao pastor, que ele não tenha uma segunda mulher, que ele não largue a sua mulher para casar com outro, que ele não seja espancador, que ele não seja falado e nem dado ao vinho. Aí alguns charlatões, alguns demagogos, tá aí no terceiro, quarto casamento, mas acha que só o vinho é proibido. Então, se você quer levar a Bíblia ao pé da letra, você tem que cumprir tudo, e não somente aquilo que lhe interessa. Amém? A interação com o professor diz que, segundo alguns teólogos, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho porque estavam sob o efeito do vinho. Tal afirmação tem como fundamento o fato de que logo depois de tal imprevisto, Moisés tratou a respeito da proibição do vinho para os sacerdotes quando ministrava no tabernáculo. Levítico 10, 8 ao 11. O sacerdote precisava julgar e fazer distinção entre o impuro e o impuro, instruir os hebreus, por isso não deveria fazer uso do vinho, pois o álcool afetaria os seus sentidos e os seus raciocínios. Tal proibição tinha o objetivo de preservar o sacerdote ao fim de que não cometesse o mesmo erro de Nadab e Abiú. Mas isso quem entende é os teólogos. A Bíblia não é clara neste fato, narrando que foi isso que aconteceu. Os teólogos entendem assim. Então é interpretação. Eu tenho o direito de interpretar ao contrário, como interpretar como o comentarista está interpretando e os teólogos. A cultura dos hebreus tinha o vinho como bebida principal, tanto que Jesus transformou a água em vinho, em uma festa de casamento. Contudo, a palavra de Deus tem várias advertências contra o excesso, que leva à embriaguez. Então, como eu disse, a palavra de Deus, ela proíbe a embriaguez, o excesso. Não é só o vinho que é pecado quando é excesso. Tudo que é demais é excesso. Excesso é pecado. Comer demais é pecado. Ter o segundo casamento é pecado. Ter relação fora do casamento é pecado. Então,
É isso que precisamos entender quando falamos da palavra de Deus. Contudo, a palavra de Deus tem várias advertências contra o excesso, como eu venho dizendo, que leva à embriaguez. As nações pagãs ao redor de Israel tinham o costume de embriaguez, mas o povo de Deus deveria ser santo, distinto, separado, a fim de que fosse exemplo e manifestasse a grandeza e a santidade do Senhor. Então, a preocupação de Deus era que o povo fosse exemplo, que o sacerdote fosse exemplo, que Israel fosse exemplo, como é a mesma preocupação para com a igreja de hoje, que nós sejamos exemplos. Mas ser exemplo não significa que seremos perfeitos. Introdução. Na lição anterior acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. Embora ciente de sua responsabilidade, eles não temeram em entrar no lugar santo para oferecer fogo estranho ao Senhor. Por causa disso, Deus o fulminou ali mesmo, diante do altar do incenso, o que os levou a agir de maneira tão irreverente e profana. Pelo contexto da narrativa sagrada, podemos concluir que ambos estavam embriagados. Levítico 10, 8, 9. Por isso profanaram insolentemente a glória divina. Guardemos, pois, do álcool, das drogas e de outros vícios, igualmente nocivos e destruidores. Os ministros cristãos têm de ser um exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Então nós temos que ser exemplo em tudo e não em algumas coisas, porque é o que a Bíblia nos recomenda. O vinho na história é sagrada. Vamos saber um pouco. Nas Sagradas Escrituras, o vinho, juntamente com o pão e o azeite, é visto como bênção de Deus. E isso você encontra em Oséias, capítulo 2, 22. Então, vinho, azeite, pão, era o significado da bênção de Deus. Quando alguém tinha vinho, tinha pão e tinha azeite na sua casa, significava que Deus estava abençoando essa pessoa. Aliás, o vinho era usado até mesmo como remédio. Lucas 10, 34, quando o samaritano, põe vinho e azeite na ferida daquele homem que havia sido jogado pelos salteadores, roubados. No entanto, o seu mau uso levou homens santos a cometer escândalo, torpeza e até crimes. Haja visto casos de Noé, Ló e Davi. Então, esses homens foram para o caminho errado, tomaram o caminho errado e praticaram coisas erradas. Por quê? Eles não observou o mandamento do Senhor e entraram pela embriaguez. Porque a embriaguez é pecado. Eu não estou falando que você pode embriagar. Se você embriagar, você está em pecado. Mas tomar uma taça de vinho, não há pecado algum. Tá? Isso tem que ficar claro. A embriaguez de Noé. Veja o que acontece. Após o dilúvio, Noé voltou-se ao ofício de lavrador e pôs-se a plantar uma vinha. Gênesis 9, 20. E após ter preparado o seu vinho, bebeu até embriagar-se. Já fora de si, desnudou-se, expondo-se vergonhosamente em sua tenda. Gênesis 9, 20 ao 29. A intemperança do patriarca trouxe-lhe sérios problemas familiares, pois o seu filho cão viu ele nu e falou aos seus irmãos e deu risada. E Noé amaldiçoou ele. Por quê? Por causa do álcool em excesso. O álcool foi capaz de transformar até mesmo um dos 3 homens mais piedosos da história sagrada, Ezequiel 14, 14, e por isso que devemos precaver-nos quanto aos seus efeitos. Hebreus 21, precaver, ou seja, tomar cuidado para não sermos levados ao excesso. A devassidão das filhas de Ló. Dizendo-se preocupada com a descendência do pai, as filhas de Ló embebedaram-no em 2 ocasiões. Gênesis 19, 31 e 32. E em seguida tiveram relações com o próprio pai, gerando 2 povos iníquos.
Gênesis 19, 33, 38. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissoluções como essa. Ou seja, quando Ló é salvo pelo anjo de Sodoma e Gomorra, e a sua mulher morre virando ali uma estátua de sal, as filhas de Ló embriagam ele e tem relação sexual com ele, gerando nações ímpias. Mas por que Ló permitiu isso? Porque ele se embriagou. A proibição é embriaguez e não em beber, tá? Tem que ficar claríssimos. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissoluções como essa. Efésios 5,18. Um servo de Cristo não pode cair nessa situação, ou seja, não pode se embriagar. O vinho como instrumento de corrupção. Para encobrir o seu adultério com Betseba, o rei Davi convocou Uria, que estava na frente da batalha, embriagou e induziu-o a deitar-se com a esposa adúltera e já grávida. 2 Samuel 11:13. Se o seu plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias, o heteu. Então ele se embriagou. Então o erro está na embriaguez, tá? Não seja demagogo. Não fale aquilo que a Bíblia não fala. A que ponto chega um homem fora da orientação do Espírito Santo? O rei de Israel usou o vinho para corromper um de seus heróis mais notável. E nossas atitudes devem ser sempre dirigidas pelo Espírito Santo. O comentarista do Auxílio Bíblico Teológico, ele diz que é proibido qualquer tipo de álcool, mesmo provar. Mas esta é a ideia dele, não da Bíblia. O vinho no ofício divino. No Antigo Testamento, em sua oferta de manjares ao Senhor, os israelitas faziam também a libação de 1/4 de hin. Levítico 13:13. Nessa oferenda, o adorador reconhecia que tudo quanto existe pertence ao Senhor. Em razão disso, deveria usar de forma santa e responsável tudo quanto ele deixou-nos. Provérbios 21. Quanto aos ministros do altar, era severamente advertido sobre o uso do vinho. Leia com atenção Levítico 10, 8 ao 11. Essa passagem deve ser aplicada também aos crentes de hoje. Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode nos levar à ruína. Quanto a isso, não há dúvida. Quem faz uso do álcool em excesso comete pecado e leva realmente à ruína. Mas o vinho, ele era tão bem visto em Israel que na própria oferta de adoração a Deus oferecia o vinho, oferecia o fruto da vide como libação diante do Senhor. Se o Senhor requeria o vinho na oferta, não é o vinho que é pecado, mas a embriaguez e a estupidez do homem e da mulher que não sabe controlar os seus intentos. No Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. João 2, 1 ao 11, como já dissemos, no casamento. E ao instituir a Santa Ceia, ele fez uso desse mesmo produto, a fim de simbolizar o seu sangue redentor. Mateus 26, versículo 26 ao 30, que é exatamente o que fizemos hoje na Santa Ceia, pois hoje foi Santa Ceia na nossa igreja. Quando estou agora aqui, voltando para fazer esse resumo aula. O vinho foi introduzido na ceia. O vinho foi o primeiro milagre que Jesus realizou, transformando água em vinho. Então não tem proibição do vinho, tem proibição da embriaguez. Desde então a Igreja de Cristo vem utilizando o fruto da vide para oficiar a sua maior celebração, a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 ao 32. A advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab e Abiú tenham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool. Por quê? Porque ele se embriagou, porque ele foi profano. Porque não foi só Nadab e Abiú que bebeu naquele dia.
toda a congregação de Israel bebia celebrando ao Senhor. Só que quem foi morto? Apenas Nadab e Abiú, porque profanaram. Então não é o vinho que leva à profanação, mas a embriaguez em excesso. E sem qualquer temor e reverência a Deus, apresentaram fogo estranho no altar divino. Logo após a morte de ambos, o Senhor fez sérias advertências a Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrades na tenda da congregação, para que não morrais. Levítico 10, versículo 9. Quando entrades na tenda da congregação. Eu abri parênteses aí para ficar bem claro. Tal aviso servia para que no futuro tragédias como essa não viessem a ocorrer. Por isso o Senhor proibiu excessivamente a partir daquele momento a ingestão de vinho e de bebidas fortes no ofício sagrado. Ao desobediente a punição seria a morte. Ou seja, o autor destaca aqui novamente que no ofício sagrado, no momento do culto, no momento que se oficializava a adoração a Deus, e não nos demais momentos. O subsídio bíblico teológico diz que a advertência ao sacerdote, ele continua dizendo, pelo fato de Arão ter sido muito obediente a que Deus lhe dizia, por intermédio de Moisés, agora Deus lhe dá a honra de falar consigo diretamente. Versículo 8. E falou o Senhor a Arão possivelmente, porque o que seria dito agora poderia ser mal interpretado se dito por Moisés, como se Moisés suspeitasse de que Arão era glutão e beberrão, pois somos capazes de interpretar as advertências como acusações. Por isso disse diretamente Deus a Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, quando estiver diante do altar, não bebereis, quando entrades na tenda da congregação, para que não morrais. Versículo 9. Provavelmente eles tinham visto o mau resultado disso em Nadab e Abiú, e por isso deviam ser avisados através do exemplo deles. Observe aqui, primeiro, proibição propriamente dita: vinho ou bebida forte, não bebereis. Algum entende que talvez em alguma outra ocasião tivesse permissão de beber. Não se esperava que cada sacerdote fosse um nazireu. O que era nazireu? Nazireu era aqueles que escolheu o celibato, resolveram nunca colocar bebida forte. Então, alguns entendem que no momento da congregação, como eu, pastor Paulo de Laes, entendo, no momento do culto oficial era proibido, e não nos demais momentos do dia a dia. Esta era uma das leis no templo de Ezequias. Ezequias 44, versículo 21. E desta maneira é exigido dos ministros do evangelho que não sejam dados ao vinho. 1 Timóteo 3,3. Observe que a embriaguez é ruim para qualquer pessoa, mas especialmente escandalosa e perniciosa nos ministros, que dentre todos os homens deve ter as mentes mais esclarecidas, os corações puros. Tópico 3. Ministros cheios do Espírito Santo. Tendo em vista o exemplo lamentável e vergonhoso da história sagrada, o Novo Testamento faz-nos severas advertências quanto ao uso do vinho. Recomendações ao ministro. O candidato ao santo ministério na igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. Quem que é escravizado? Aquele que vive embriagado, aquele que vive de bar em bar, aquele que vive caído. Então a proibição é embriaguez, aquele que se torna escravo. Não se pode confiar o rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa tem de abster-se das bebidas alcoólicas. Provérbios 31, 4. Recomendações à igreja. A recomendação quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limita aos ministros do evangelho. Ela diz respeito também a toda a igreja. Portanto, que o verdadeiro cristão, afastando-se do vinho, busque a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5,18. A embriaguez não é um mero ardono cultural, é algo sério que tem ocasionado graves transtornos à igreja de Cristo. Isso não há dúvida.
Porque muitas famílias e muitos casamentos são destruídos pela embriaguez, o qual a Bíblia proíbe. A Bíblia é clara. Eu não estou liberando aqui o uso do vinho. Eu não estou recomendando que ninguém beba. Eu não estou recomendando que ninguém se torne um ébrio, que se embriaga, tá? Que isso fique claro. Cada um tem a sua vida particular e cada um sabe aonde ele pode pôr o pé. Cada um sabe aonde ele pode chegar. Eu, como sou de família italiana, todo mundo sabe que os italianos são cultivadores de vinho, né? Como os portugueses, e todo italiano, né, gosta de um vinho. E a Bíblia não proíbe. Isso é o que tem que ficar mais do que claro. Ministros usados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. Atos 2, 1 ao 4. De início, eles foram tidos como bêbados. Atos 2, 13. Por que será que os discípulos foram tidos como bêbados? Por que os judeus achavam que eles estavam bêbados? Abra um parênteses aí e faça essa pergunta. Com certeza porque eles estavam acostumados a ver os judeus bêbados. Senão, eles não iam achar que eles estavam bêbados. Mas Pedro explica que naquele momento eles não estavam bêbados. Mas, após o sermão de Pedro, todos viram a conscientizar-se de que eles falavam e operavam no poder de Deus. Então Pedro deixou claro, isso aqui não é embriaguez de vinho. Não estamos bêbados, mas estamos cheios do Espírito Santo. Atos 2, 40 ao 41. Na sequência de Atos, deparamos-nos com os apóstolos e discípulos programando o Evangelho sempre no poder do Espírito Santo. Atos 4, 8 ao 31, 7, 55, 13, 9 ao 10. Então, a cultura judaica era uma cultura que as pessoas bebiam. Todos os judeus bebiam. E como dissemos, Oséias diz que ter o vinho em casa, o pão e o azeite era sinal de fartura, sinal de bênção do Senhor. Então a proibição será sempre restrita à embriaguez. Tá? Porque quando se embriaga, perde-se o sentido. Subsídio bíblico teológico, ser um líder na igreja. 1 Timóteo 3:1. Ser um líder da igreja, bispo, é uma grande responsabilidade, porque a igreja pertence ao Deus vivo. A palavra bispo pode ser uma referência a um pastor, a um líder da igreja ou um supervisor. É bom desejar ser um líder espiritual, mas os padrões são elevados aqui. Paulo enumera algumas qualificações. Os líderes da igreja não devem ser escolhidos por serem populares, nem devem ter condições de procurar progredir até o topo. Em vez disso, eles devem ser escolhidos pela igreja por causa do seu respeito pela verdade, tanto no tocante àquilo que crê, como a maneira como vive. Você tem uma posição de liderança espiritual? Ou você gostaria de ser um líder um dia? É uma pergunta. Compare-se com o padrão da excelência de Paulo. Os que têm grande responsabilidade devem atender a elevadas expectativas, né? Então, o líder ele tem que ser exemplo em tudo, nas suas ações. Se você não é ou deseja ser, você tem que se portar como um líder verdadeiro, como um homem e como uma mulher de Deus, tá? Então a proibição não é só a embriaguez, tá? Ao líder, a proibição para o líder, para o pastor, para o bispo, o apóstolo, né? Para o missionário, para a diaconisa, para a pastora, não é simplesmente proibição de beber vinho. A proibição é adultério, prostituição, segundo casamento com o marido vivo sem traição, porque se houver traição ou houver morte, tanto a mulher como o homem está livre para casar novamente. Mas fora esses dois casos, quem estiver no segundo casamento, esse está em adultério.
E quem fala isso não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus. Então não adianta você simplesmente proibir o uso do vinho, mas já está no segundo, terceiro casamento. Não adianta você proibir o uso do vinho e você ter uma língua comprida. Não adianta você proibir o uso do vinho e você viver adulterando, fornicando, prostituindo, falando mal do pastor da igreja, tá? Não é simplesmente abster-se do vinho que vai fazer você um santo, mas sim a sua conduta de dia a dia. A conclusão nos diz, quanto ao uso do vinho, sigamos o exemplo dos recabitas. Quem eram os recabitas? Os recabitas eram um povo nômade que fizeram um voto de consagrar a sua vida, a sua família e todos os seus descendentes ao Senhor. E eles mesmo acertaram entre si que eles não beberiam vinho, nem eles, nem os seus filhos e nem os filhos dos seus filhos. Mas foi um voto que eles fez. Inclusive a Bíblia só fala neles. Isso não é imposto a todo mundo. Se eu quiser fazer um voto, eu posso. Agora não é porque eu faço um voto que eu vou obrigar todo mundo a seguir o meu princípio, o meu voto, tá? Então isso tem que ficar bem claro também. Voluntariamente, como eu disse, eles fizeram. Abstinham-se de qualquer bebida forte para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme. Isso você encontra em Jeremias 35, versículos 6 ao 10. E por causa de sua fidelidade, foram honrados pelo Senhor. Toda vez que somos fiéis, o Senhor nos honra. Portanto, fujamos das bebidas alcoólicas e de outros vícios igualmente graves, a fim de que possamos ministrar ao Senhor com todo zelo e cuidado. Deus não mudou. Lembremos-nos de Nadab e Abiú. Deus não muda. Ele é fiel naquilo que Ele promete, naquilo que Ele nos determina. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, a compartilhar os nossos vídeos, enviar aos seus amigos, às igrejas, pastores, no WhatsApp. Compartilhe no Facebook. Beijão no coração de cada um. Que Deus o abençoe. Até a nossa próxima aula. Amém?